O arroz tá caro. Tá caro, o feijão tá caro, tá tudo muito caro, tá tudo muito ruim, né? Nesse aspecto do preço. E agora tem uma discussão aí sobre importar ou não importar arroz. A princípio, diziam que, bom, o Rio Grande do Sul produz quase 80% do arroz que a gente consome. Então, assim, sem o Rio Grande do Sul não tem arroz, certo? Sim. Não tem arroz. A não ser que a gente importe. E aí o governo disse o seguinte, falou assim, beleza, estamos vendo aí o que aconteceu, vamos ter que importar o arroz. Porque começou aquele papo, o arroz vai subir, hein? O arroz vai subir porque destruiu o arroz, porque o arroz sumiu, porque o arroz foi embora com a enchente, não sei o quê. Aí o governo falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos importar arroz. Aí apareceu o arroz. Aí falaram assim, não, mas é que a gente já tinha colhido o arroz. Tá aqui o arroz, não precisa importar. Porque se importasse para o produtor ia ser pior, né? Quanto mais arroz, como funciona a lei da oferta e da procura, né? Quanto mais oferta, menor a procura, preço cai. Quanto menor a oferta, maior a procura, o preço sobe. O governo anunciou a importação de arroz e falou o seguinte, estamos tirando taxa para importar, hein? Queremos comprar. Ia fazer um leilão. Quando fez o leilão, percebeu que o pessoal botou o preço lá em cima. Falou assim, não, aí não. Aí não. Tava valendo 10, como é que tá valendo 30 agora? Cancelou o leilão. E aí tem uma briga entre aspas, né? O agro diz, não precisa trazer arroz, tem arroz. O arroz está garantido, a safra já estava colhida. E o governo falando, não, a gente vai trazer arroz. Precisamos achar o preço justo para comprar. O problema é que o Uruguai também está ficando debaixo d'água, que é outro grande produtor de arroz, hein? Aqui da nossa região. E no final das contas, vai ter arroz? Não vai ter arroz? É arroz gaúcho? É arroz... Quem produz arroz aqui perto? Pode ser até da Tailândia, viu, Rafa? Sim, mas eu estava vendo que eles estão querendo comprar aqui do Mercosul, né? Então, o que aconteceu? O Rio Grande do Sul, e esse é um assunto, o assunto de primeira importância... Que arroz embaixo do feijão ou em cima do feijão? Arroz embaixo. Embaixo, sempre. Do lado? Do lado. Tainá, mas aí perde a graça. Você perde espaço do prato. Do lado? Tainá é do contra, hein? Puta merda. Eu só via de cima ou embaixo. Do lado... O feijão em cima. Feijão em cima, sempre. Feijão em cima. Mas se a Tainá for almoçar na tua casa, você já sabe. Do lado. Arroz e boa, feijão Tainá. separado. Rafa, a gente está falando muito a respeito disso, né? O assunto principal no Rio Grande do Sul é a questão humanitária, mas os desdobramentos das fortes chuvas, né? O estado do Rio Grande do Sul é um dos principais produtores de arroz, é o principal produtor de arroz do nosso país. 70% passa por lá, dessa produção. De fato, o plantio está mais localizado na região sul do estado, que foi a região menos afetada pelas fortes chuvas. Produtores e porta-vozes do agronegócio gaúcho disseram que não há a necessidade da importação de arroz, porque o grão está colhido. Depois que esse grão está colhido, ele vai para algum silo, ele é armazenado. Então a gente precisa ver a condição disso. E também a gente precisa ver a condição do solo para a próxima safra. Acontece que o governo brasileiro entendeu que há necessidade da importação do arroz. Então são duas discussões. Primeiro, há ou não? Independentemente dessa resposta, o governo entende que há e ele vai importar arroz. A segunda discussão é de quem? E aí o que aconteceu? O governo do presidente Lula, ele é um governo que, em geral, fala muito sobre o fortalecimento do Mercosul. Então, os países aqui da América do Sul, montar um bloco forte para conseguir negociar enquanto bloco com países europeus, melhores taxas, melhores condições de importação e exportação dos seus produtos. Tá bom. Portanto, o governo brasileiro deu preferência para a compra do grão de países que fazem parte do Mercosul. Quando o Brasil anunciou que poderia comprar até 1 milhão de toneladas e chegou a marcar um leilão para comprar cerca de 104 mil toneladas de arroz, o Mercosul, vizinhos nossos aqui, simplesmente subiram o preço do grão entre 30% e 40% de alta. Então toda aquela história do bloco forte, de um país ajudar o outro tal, a gente sabe, lei de oferta e demanda, você exemplificou muito bem aqui. Agora, a despeito disso, né, desconsiderar tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e enxergar essa compra do Brasil apenas como uma oportunidade de mercado e, portanto, de ganhar mais dinheiro, enfim, o que aconteceu, e é o fato, é que houve essa elevação no preço por parte do Mercosul. É como um jogo de truco, Rafa. Alguém falou truco. O Brasil falou 6. Né? Quando o Mercosul trucou, o Brasil falou, então 6. O que foi o 6 do Brasil? Com as cartas que o Brasil conseguia colocar na mesa. O Brasil cancelou o leilão,
que ia fazer a compra de cerca de 100 mil toneladas de arroz. Mais do que isso, zerou o imposto de importação do arroz para todos os países de fora do Mercosul. E essa medida vale até o fim deste ano, até dezembro de 2024. Então o Brasil falou, vai aumentar o preço, porque a gente topava comprar mais arroz, e esse custo para o país ia gerar em torno de R$1,5 bilhão de reais, né? Cerca de 1 milhão de toneladas de arroz, mas pelo preço que estava sendo praticado. Então houve essa medida por parte do governo, zerou os impostos para importação de arroz de todos os países de fora do Mercosul, e além disso, de acordo com matérias que eu li, pessoas que eu conversei, o Brasil considera agora comprar o arroz não mais de países do Mercosul, mas da Tailândia, que é a segunda maior produtora de arroz do planeta. Então talvez o arroz que a gente consuma por aqui seja um arroz tailandês, que você perguntou, Rafa. Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. As reservas da Conab, saiu uma matéria em 2020, estava estudando isso antes de chegar aqui, no UOL, mostrando que as reservas já estavam esgotadas. Então não tem reserva de arroz para suprir o que o governo brasileiro entende que é uma necessidade. Onde? Na Tailândia ou aqui? Não, aqui, a Conab. Porque assim, você poderia ter uma reserva de arroz e aí aconteceu o problema lá no Rio Grande do Sul, você fala, não precisa importar, vamos pegar a reserva de arroz. A ideia era ter aquele... O Brasil já chegou a ter isso em algum momento, o tal do estoque regulador, né? Isso. Que é o seguinte, todo ano o governo compra, e isso em tese, eu não entendo patavina disso, mas em tese é bom para todo mundo, né? Porque o governo compra ou garante que vai comprar uma parte da safra, não é? E nós temos um estoque regulador para ser usado em circunstâncias como essa aqui, não é? Pois é, mas ao longo do ano de 2020, esse produto foi vendido. Porque tinha uma demanda no mercado, lei de oferta e demanda, o preço estava consideravelmente atrativo e o produto foi vendido. Então as reservas de arroz, elas não existem mais na proporção necessária para suprir, caso haja um desabastecimento. Agora, é importante colocar, mais uma vez, a gente falou lá no começo do Racional, mas para quem está chegando agora, importantes vozes do agro gaúcho, elas dizem que não há a necessidade de importação. Então, mas aí é que tá, tem que pensar no consumidor, né? O agro está falando por ele, e tudo bem, né? Eles estão defendendo o lado deles. Alguém tem de pensar na dona de casa, no dono de casa que vão ao supermercado fazer compra. Segundo ele, historicamente, o preço ficaria o mesmo, né? Não sei. Isso que você falou, Rafa, é importante, porque o governo diz que esse arroz que vai ser importado no Mercosul, ele vai chegar aqui no nosso país custando R$20 o saco de 5 quilos, portanto R$4 o quilo. O que me parece bem preço... mais baixo do que o nosso aqui. Isso, que me parece um preço muito mais baixo. Agora... Eu acho engraçado, sabe o que eu acho engraçado? Todo mundo quer economia aberta, não é isso? Sim. Todo mundo é contra os nossos amigos economistas, por exemplo, né? Tem de abrir a economia brasileira segue sendo muito fechada, tem de acabar com o subsídio, todo mundo quer subsídio, mas na hora de acabar com o subsídio, todo mundo quer que acabe com o subsídio do outro. Você está vendo essa discussão aí do PERSE? Como está acontecendo agora? O PERSE, como aconteceu com a desoneração da folha de pagamento. Olha, se voltar a onerar 2 milhões de pessoas na rua no dia seguinte, parecia que o país ia desabar, o céu ia cair sobre as nossas cabeças. Então é o seguinte, o governo é gastão, o governo tem de fazer a lição de casa. Quem nunca ouviu isso, né? Aí o governo vai fazer a lição de casa e fala o seguinte, então beleza, eu quero o dinheiro desse subsídio que você tem, eu quero de volta o dinheiro desse subsídio que você tem, porque ele não deu a resposta esperada para a economia, e todo mundo fala assim, não, mas o meu não, porque eu produzo isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou empreendedor, porque eu emprego tantas pessoas, porque se acabar... E aí, vão para cima de quem grita menos, invariavelmente. Aí da onde vão tirar o dinheiro? Do nosso costado, de quem trabalha, de quem ganha R$3.000, R$4.000 e tem de pagar a alíquota de imposto de renda, né? É considerado cidadão de classe média. Já viu essa? Né? Eu queria ver alguém que ganha 2 salários mínimos sobreviver em São Paulo, pagando aluguel, indo na farmácia, supermercado, tentando pagar plano de saúde, mas nem... E aí vem nos chamar de classe média. Não, porque que classe média, meu amigo? Classe média onde?
né? Então o meu medo é só esse, porque todo mundo grita o meu não, porque eu sou muito bonito, então no meu ninguém mexe. E aí mexe no de quem? De quem não chega nos gabinetes lá em Brasília, de quem não tem voz para dar entrevista, de quem não pode gritar, né? Que somos nós, que trabalhamos todo dia para ficar assistindo essa pataquada toda aí. Então eu sinto falta disso, sabe, Vinícius? Precisa trazer o arroz? Se precisa, traz o arroz e deixa gritar. Ah, porque é mais barato. Sim, então se é muito mais barato que o nosso, temos um problema aqui. Porque se você isso eu quero entender também. Se você está trazendo arroz da Tailândia... Não, mas é porque a diferença do preço vai ser subsidiada pelo governo. Por isso que vai ficar mais barato. Então, então aí temos um ponto interessante. É por isso. Aí o pessoal pode reclamar, mas eles também são subsidiados pelo governo, não é? Com taxa de juros bem adocicadas. Não, inclusive, né? o Banco do Brasil é um parceiro do agronegócio, então, né? Você tem ali algumas linhas de crédito, beleza. O que é super importante. Super importante, mas assim... Então, essa história de Estado pequeno, governo enxuto, pros outros, né? Então, você sabe que eu tava conversando outro dia com o Paulo Galvão, que você conhece bem. Grande Paulo Galvão. Paulo Galvão, risadinha. A risada mais sensual do rádio. É igualzinha. Não é? Eu fui produtor do Galvão na época da CBN. Ele ria assim mesmo. E o Galvão é metódico, né? Ele foi do exército e tal. O Vini? Assim? Eu trocava um ponto de lugar ali na pauta. Vini, assim não dá, me perco lá no ar, meu. Tá bom. Aí, o Galvão me explicou algo que eu concordei com ele. Sobre o Estado brasileiro. Ele falou, o Estado brasileiro, para mim foi a melhor definição de Estado. O que é um Estado eficiente? Ele falou que é um Estado com a capacidade de ser flexível à necessidade de cada pessoa, de cada classe, de cada categoria. Então, existem algumas pessoas, algumas categorias que precisam mais de Estado, outras menos. Então, que o Estado tenha a capacidade para ser eficiente de estar mais presente onde mais precisam e menos presente onde menos precisam. Isso é o mundo ideal. A gente não vive no mundo ideal, né, Rafa? No mundo ideal, a gente talvez estaria aqui com políticos e uma reforma administrativa / política também mais eficiente, que aí são vários pontos que a gente vai entrar aqui em discussão, né, para saber qual é o tamanho ideal do Estado, onde ele deve não estar, o que ele pode fazer ou não para ajudar determinados setores, determinadas áreas do empresariado e também, e claro, evidentemente o mais importante, a população, todos nós os pagadores de impostos, Rafa. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.